Olá, tudo bem com você? Que a alegria do Senhor, que é a nossa fortaleza, possa estar no teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Um abraço especial do pastor Ezequiel Pereira a todos quantos se tornaram parceiro do canal e nos acompanham nas redes sociais, seja aí pelo Facebook, pelo Instagram, também nos grupos de WhatsApp, principalmente no grupo chamado Família Eu Acredito, que é um grupo que nós criamos para falar sobre relacionamento conjugal e familiar. Um abraço especial para todos, que as mãos do Senhor, do Altíssimo Deus, estejam sobre você. Nós trago ao canal alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que são tabu no meio do povo de Deus. E não vai ser diferente hoje. Vou trazer um assunto que não é falado no púlpito e principalmente às vezes em encontro de casais, porque é um tanto constrangedor. Até porque existe um pouco de machismo em falar sobre o assunto que nós iremos comentar agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que sofre de ejaculação precoce? Algum colega teu já falou sobre esse assunto com você? Hein? Ou você que está me vendo neste momento sofre deste mal da ejaculação precoce? Pois é sobre este assunto que nós iremos falar a partir de agora. O tema é como lidar com a ejaculação precoce. Muito bem. Já que eu chamei sua atenção e o assunto é muito importante, deixa eu me apresentar. Para você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, estou atualmente na cidade de Matões do Norte, pastoreando a Igreja do Senhor, pela graça de Deus. E eu faço um convite especial para você, para que você se torne parceiro do canal, fazendo aí a sua inscrição. Depois de fazer a sua inscrição, ativando o sininho em todos para receber aí as notificações. Deixe dois passos importantes, tanto para mim, para o YouTube também, que é a curtida e logo após o comentário. Porque tanto a curtida como o comentário vai fazer com que o meu vídeo permaneça mais tempo na rede e outras pessoas possam assistir e se tornar parceiro. Muito bem, vamos falar desse assunto que não é falado em púlpito, não é comentado em encontro de casais, né? Até pela questão machista de muitos de nós, como servo de Deus ou não, acontece na sociedade, não escolhe grupo religioso, não escolhe grupo social. A ejaculação precoce, segundo diz alguns especialistas na pesquisa que eu fiz, 20 a 30% de homens machos sofrem sobre este mal, sobre essa questão da ejaculação precoce. Agora, para nós entendermos um assunto, primeiro nós temos que saber o conceito. O que é ejaculação precoce? Segundo o conceito médico, é quando o homem ejacula sem conseguir controlar antes da penetração ou em até 1 minuto após a penetração. Para a medicina, é quando o homem às vezes se aproxima da esposa, da parceira dele, antes que ele vá colocando ali o pênis na vagina, ele já sente o orgasmo. Ou durante 1 minuto, ou após 1 minuto, alguns segundos. Então, isso aí é o conceito da questão da ejaculação precoce. A simples falta de controle é uma das coisas ligadas. Ele diz aqui, da ejaculação precoce, se estiver prejudicando o prazer do homem ou do casal, pode ser tratado com técnicas na questão da psicologia e da medicina, que nós iremos falar. Na questão da medicina é o urologista, e na questão da psicologia é o psicólogo, o terapeuta, né, a qual você irá procurar. Geralmente, preste atenção no que eu estou falando agora, geralmente o paciente é treinado a perceber o nível de excitação por meio de estímulos progressivos. Geralmente, quando ele procura aí psicólogo, médico, né, ele vai entrar para esse assunto. Agora, iremos para o primeiro ponto. É importante que você assista todo o vídeo para que você compreenda os esclarecimentos que nós estamos trazendo hoje. Quero vos lembrar que eu sou apenas pastor
e trabalho na área de aconselhamento e palestra para casais. Eu não sou médico e não sou psicólogo, apesar de estudar um pouco da psicologia. O que causa a ejaculação precoce? Segundo eles, ansiedade, depressão e problemas de autoimagem estão entre as possíveis causas que podem desencadear o quadro. Agora, aliás, difusão é considerado um problema comum, dos quais mais prevalece entre as disfunções sexuais masculinas. Além dos fatores desencadeadores, ou que desencadeia, como as emoções, existe questões genéticas. Não é só a questão na questão da mente, né, do trabalho, das emoções, não. Tem questão genética que pode influenciar, e condições como doença da próstata, e nós iremos falar isso já no segundo ponto. Então não é só uma questão das emoções, né, emocionais, é uma questão também da genética. Agora vamos ver aqui quais os fatores de risco para a ejaculação precoce. Os fatores físicos, preste bem atenção nos fatores físicos. Vamos lá. Hipersensibilidade na zona peniana, ou seja, na cabeça do pênis é muito sensível, ao ponto de que no ato sexual, quando você já se aproxima da mulher, quando você faz a penetração, já está sentindo aí o orgasmo, né? Aí tem a outra questão, doença da próstata, diabetes, o absurdo na questão do álcool, doença da tireoide, lesões na coluna vertebral e o uso excessivo de medicamento. Então, essas são algumas situações que você precisa estar atento. No terceiro ponto, é muito importante você continuar muito atento no que nós iremos falar. Como prevenir a ejaculação precoce? Como? Você que sente, que passa por essa situação constrangedora no ato sexual, como prevenir? Primeiro, não é fácil falar sobre o assunto, né? É muito difícil falar sobre o assunto, mas é muito importante você conversar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, e principalmente a sua esposa, ela tem que estar a par desse assunto. Primeiro que ela vai saber que você tem esse problema ou não quando você vai para o ato sexual. E nesse caso, a sua esposa, ela precisa ser parceira, companheira, ela precisa te ajudar nessa questão. Agora tem algo importante aqui, que é a questão do diálogo. Pode diminuir bastante o estresse e a ansiedade, deixando o ato sexual mais orgânico e natural. Então, esse diálogo antes do ato sexual, conversar com a esposa, tirar a mente ali para trabalhar esse assunto, conversando com ela, é muito importante essa comunicação com a sua parceira, você homem que está me vendo agora, você esposo. E a mulher que está me vendo neste momento, ela precisa ser muito tolerante, muito companheira e entender que é um problema que às vezes pode estar na área psicológica, nós iremos falar mais na frente, ou que ele precisa ir ao médico. E às vezes tem até homem que não quer ir ao médico mesmo estando nessa situação. Então é importante que a mulher seja aquela incentivadora para que ele venha resolver o problema. Além disso, se o homem conseguir desenvolver, e aqui é importante, formas de relaxamento fora do sexo e puder reproduzir este relaxamento na hora do ato sexual, terá mais facilidade de controlar a ejaculação precoce. Preste atenção que eu vou dizer. Eu conheci um rapaz que ele disse assim, ele sofria dessa situação, sofre ainda, mas ele usava a mente. De que forma, pastor Ezequiel, você me pergunta? Ele disse para mim que quando estava no ato sexual, ele tirava a mente daquele momento e começava a pensar numa paisagem, numa cachoeira, ele viajando ou no trabalho. Eu sei que não é fácil ter esse equilíbrio. Eu nunca passei por isso, mas segundo ele disse que essa forma retardava um pouco na questão da ejaculação precoce. Por quê? Porque ele não estava com a mente ligada ao ato. Nós sabemos que o ato sexual é corpo, alma, é mente, é tudo do ser humano, né?
Então envolve aí a questão emocional. Então ele tirava a mente um pouquinho, mas não perdia o foco, segundo ele. Estava fazendo carícia, estava fazendo lá o momento do ato sexual, mas com a mente ligada em uma outra situação. Tem uma outra situação que também ele falou, que quando ele estava no ato sexual, que vinha já para ter o orgasmo, ele saía um pouco, dava uma volta, conversava, distraía a mente novamente e voltava para o ato sexual. Não é fácil. É complicado, a esposa precisa ser parceira, precisa ser companheira, precisa entender que aquilo não é dele, não é natural, é um momento, é algo que ele está sofrendo e que ela tem que ser compreensível, certo? Vamos para o outro ponto. Como saber se eu tenho ejaculação precoce? É uma pergunta. Como é que você vai saber se você tem ejaculação precoce ou não? 3 critérios são necessários para que se considere o diagnóstico de ejaculação precoce. São eles, preste atenção. Primeiro, ejaculação que sempre ou quase sempre ocorre antes ou no período de 1 minuto. Ou antes, quando tu te aproxima logo da tua esposa, tu já vai naquela situação. Mal tu faz a penetração, tu já sentiu o orgasmo. Isso é constrangedor, tanto para o homem como para a mulher, porque a mulher precisa sentir o prazer, e nós sabemos que depois que o homem sente prazer, ele precisa uma certa demora para voltar novamente a ter o desejo sexual. Alguns homens, varia de genética para genética, eu não entendo muito bem, não sou sexólogo, eu quero até avisar sobre para vocês, eu estudo um pouco sobre a área, trazendo aí um conhecimento para você, mas se está passando nessa situação, já é um sintoma. Segundo, a incapacidade de atrasar a ejaculação em toda a penetração. Tu não tem a capacidade de atrasar. E dentro desse assunto eu falei antes, tira a mente um pouco dali do momento, sai um pouquinho quando está se aproximando para sentir o orgasmo, dê uma volta, vai no banheiro, toma um banho, faça alguma coisa para melhorar a situação. Terceiro ponto, aparecimento de consequências negativas para o indivíduo, como incômodo, frustração, tristeza e até evitação de intimidade sexual. Por quê? Porque tem muito homem que está vendo o problema, fica constrangido com a esposa e às vezes eles não querem manter o ato sexual com medo, com vergonha de não fazer a esposa sentir prazer e ele ser tão rápido no momento. Mais uma vez eu chamo a atenção de você, esposa, que está aí me vendo no momento. Você precisa ser parceira, conversar com ele, dizer para ele, mexer na psicologia dele, na mente dele. Não, tu vai conseguir, eu estou do teu lado, se não conseguiu agora, vai conseguir mais tarde, você vai conseguir, isso daí não é um problema, se é um problema, nós vamos resolver os dois juntos, conversando, vamos ao médico. Então, a mulher é muito importante na vida do homem nessa questão, pelo menos é o que eu penso, né? Bom, quinto ponto, ejaculação precoce tem cura. Como tratar? Muito bem, o tratamento para a ejaculação precoce é dividido em 2 frentes, ou em 2 fases, que vem o psicólogo e vem o médico, no caso de remédios, né? Psicólogo, no primeiro caso, pode-se optar pela terapia sexual, que é a questão da psicologia, em que o paciente e sua parceira, caso haja recebido informações sobre a sexualidade. Então, tanto o paciente como a parceira precisam participar lá da reunião com o psicólogo. Eu falei antes a importância da mulher estar presente. No outro ponto é a questão do médico, e no caso é a questão do urologista. O urologista ele trabalha na questão do pênis, na questão da próstata, nesta área, né? E rins. Então, nesta área aí é o urologista. Para o tratamento, medicamentos, agora preste atenção, são usados inibidores seletivos de recaptação de serotonina, além de creme spray ou gel na base de lidocaína.
lidocaína. Agora preste atenção que os próprios médicos falam sobre esse uso deste remédio. Não use esse remédio antes de procurar o seu médico. Eles provocam efeitos colaterais. É por isso ajudam, ou seja, ajuda a retardar. Por quê? Preste bem atenção. O que ele diz assim, eles provocam uma anestesia no local e por isso ajuda a retardar o orgasmo. No entanto, qual é a advertência que ele faz? No entanto, pode causar efeitos colaterais como redução em demasia da sensibilidade da glande e da vagina. Tanto aqui na questão do homem reduzir a sensibilidade exageradamente, como na questão da mulher. Se a mulher já demorava um pouco para o orgasmo, ela vai demorar muito mais ainda. Então vai ter um desequilíbrio, e aí é o cuidado que você precisa ter em procurar um especialista da área, tanto na questão psicológica como um médico. Não vá se automedicar, procure o urologista, né? Aí ele coloca aqui, prejudica o prazer, por isso é importante sempre buscar a orientação médica. Eu espero ter trago alguns esclarecimentos sobre o assunto. Eu quero mais uma vez vos lembrar, eu não sou médico, eu sou um pesquisador, né? Trago esse assunto que é um tanto quanto constrangedor para a questão masculina, mas é muito importante você entender que a esposa, ela precisa ser companheira quando isso acontece com o esposo. Incentivar ele ao médico, procurar um psicólogo, tem remédio, tem algumas terapias, tem algumas situações que pode ser feita, e aí diminuir mais aí essa questão da ejaculação precoce e o casal ter uma noite agradável de orgasmo para a glória de Deus. Um abraço especial do pastor Ezequiel. Se você está gostando e gostou, e vê que tem algum amigo que precisa ver esse vídeo, compartilhe, tá bom? Assim você estará nos ajudando.